Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar sobre o livro Voltei. Estão aqui Carlos Jussara Malab e Marco Gandra. Nós, para iniciarmos o estudo, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos centralizarmos, convidarmos a vocês a reunir aos nossos pensamentos e corações para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, refletindo as lições do dia de hoje e suplicar, Senhor, que as tuas bênçãos possam proteger os nossos lares e as tuas bênçãos, Senhor, possam aquietar os nossos corações e entender um pouco mais sobre as lições que o livro nos traz. Sobre as tuas bênçãos, Senhor, te rogamos assim a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Pois nós vamos, então, como falamos, dando continuidade ao estudo do livro Voltei, iniciando o capítulo 5. Como temos dito, nós estamos estudando capítulo a capítulo, com calma. Normalmente, cada capítulo nós fazemos em 2 reuniões e vamos abordando os tópicos principais que ele vai descrevendo na obra. Nessa parte aqui, iniciando o capítulo 5, nós vamos vendo as reações do irmão Jacob, que é o Frederico Figner, aqui é o nome verdadeiro dele, o desligamento físico quando da desencarnação. A gente até fala que o processo tem sido longo, né? Porque nós estamos no capítulo 5 e ele ainda está no processo de desencarnação. Mas é porque ele usa bastante detalhes, transmite bastantes impressões, porque é uma dúvida de todos para entender o processo de desencarnação. Na semana passada, nós comentamos um pouco até sobre aspectos interessantes que Emmanuel, através de Chico, revela sobre o tempo da desencarnação. Que mesmo a gente achando que já desencarnou, que a pessoa desencarnou, nós, quando vamos ver ele, Emmanuel nos recomenda que aguardemos no mínimo 50 horas. E, inclusive, ele recomenda até 72 horas para que esse processo de dissipação de energia, de ligações, esteja totalmente realizado. No caso aqui do irmão Jacob, nós vimos que depois do aparente morte física, ele continuou ligado no corpo físico, foi levado para repousar junto à natureza, depois eles retornaram com ele para a casa dele. E agora ele vai relatar essas experiências quando ele retornou para casa, e ele chamou o capítulo de Despedidas, por causa esse é o momento onde ele vai voltar ao lar e depois ele vai despedir do lar para ir para o plano no mundo espiritual, onde ele terá outras experiências. Assim, para iniciarmos, nós vamos, como sempre, trazer aqui a palavra do nosso professor Emmanuel sobre o tópico central de hoje. Nós vamos pedir a Jussara que faça a leitura. No livro Justiça Divina, capítulo 62, onde o trecho fala assim: os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte, que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham, de novo, a caminho do alvorecer. Pelas palavras de Emmanuel, é muito simples. É muito simples, né? Ainda convoca os espíritas a ter a praticidade do conteúdo, né, que os espíritos têm nos esclarecido. Ele destaca a bênção que é o conhecimento, né, do espírito, né, sobre a desencarnação. Né? O saber, né, é isso que eu compreendi,
ele coloca para a gente que o saber está nas nossas mãos, né? Agora, na hora que a gente é chamado à prática, né, é que depende do da nossa mentalidade, nosso campo mental, né, de como vamos encarar na hora dos nossos testemunhos, né, na hora das nossas provas. Então, é isso que eu entendo que ele quis colocar. Que nós, espíritas, temos todo o conhecimento, o saber, né, o teórico, e compreendemos de amplo, né, de vários aspectos, né, não só no que Jesus colocou para a gente, mas o que os Espíritos trouxe. Então, a gente já tem um saber na mão, né? Agora, quando a gente é chamado a dar o nosso testemunho, ele nos coloca que isso é apenas um término de uma tarefa da nossa vida, que nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer. É claro que o que nos assusta, penso eu, né, que nos assusta é porque seria um mundo ainda desconhecido que nós vamos, pré-desconhecido, né, que nós vamos encontrar. E nós estamos deixando nossos hábitos, costumes, afetos, e realmente é claro que a gente tem essa altos e baixos, né? Mas o que ele colocou aí para a gente é que nós temos que compreender como uma naturalidade, como se fosse dar continuidade ao nosso caminho. E como espírita, muitas vezes nós não compreendemos, né? Mesmo sabendo toda a teoria, e na verdade essas frases de Emmanuel foram colocadas aqui, lembrando que o irmão Jacob, que é o que relata o livro, é um espírita que participava de instituições bastante sérias, espíritas, e com bastante tradição aqui na Terra. Então, ele tem essa experiência toda. Mas ele coloca para a gente, vai colocar aí para a gente, que apesar de todo o conhecimento que ele tinha, né, eles ainda se espantam. Ficou surpreso, né? Ao que estava com o que ele viu. Isso. E é o que ocorre conosco também. Que os espíritos alertam muito para nós que essa transição ela é complexa e que nós temos uma visualização imaginária do que seria a vida após a vida, mas é bem diferente. Eles vão dando essas explicações. À medida que a gente vai estudando, a gente vai ouvindo sobre o assunto, nós vamos nos preparando para esse processo. Então, Emmanuel aqui esclarece que, para nós, o espírita ter o conhecimento disso realmente é uma dádiva. Mas ele deixa que não é nada demais da desencarnação. Ele deixa claro, para nós que conhecemos o processo, não é nada mais do que o término de uma etapa de trabalho para a gente se refazer, para a gente se preparar, para a gente fazer também a avaliação do ganhos e perdas, para depois iniciar uma nova atividade. Então, é como se fosse assim, um trabalho que tem o seu final do dia, como ele fala, né? É o termo de mais um dia de trabalho santificante, como todo trabalhador deve sentir quando termina uma tarefa. É muito bonito esse ângulo que Emmanuel coloca para a gente. Eu lembro que, às vezes, nós estamos numa reunião espírita, médiuns, conosco, pessoas com conhecimento, mas como a entidade fala que todos nós vamos desencarnar, todo mundo só, peraí, já chegou minha vez? Não, fica todo mundo assustado. Né? Então, com o conhecimento, nós vamos ver que essa questão da nossa passagem para um mundo espiritual é inevitável, nós temos que nos preparar para ela. Por isso que ele faz esse relato para a gente se preparar, para a gente estar apto para entender essa nova fase da vida. E muito mais que isso, né, cara? Ele faz a gente refletir, não só na nossa desencarnação, mas ele faz a gente refletir no como estamos vivendo. Né? Aqui nós estamos focando, não só nas coisas materiais que vão ficar por aí, ou também estamos focando num crescimento interno. Então, é muito interessante. Ele vai colocar uns pontinhos. Vamos, então, para o próximo, que é o começo do slide, o primeiro slide do capítulo 5, onde ele intitulou Despedidas, né? Porque é quando ele retorna para casa e vai ali fazer a despedida da sua casa.
específica para ir para a sua nova casa no mundo espiritual. E ele fala assim: amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes, que não ocorreria aos homens comuns que não cogitam os problemas relativos à alma. Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num tovelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Então, veja que ele coloca nessa frase dele essa questão da avaliação. Ele já conhecedor da doutrina, conhecedor do processo da desencarnação, ele estava tendo dificuldades. É aquele que nem se preparar para isso, nem estudou, nem ficou totalmente alheio a esta preparação para a desencarnação. Ele ficava pensando, é uma reflexão dele, que também é nossa, né? Nós ficamos observando o que os amigos espirituais contam, observando o que os espíritos também trazem para nós nas reuniões mediúnicas, e vemos umas reações que ocorrem diversas com relação ao processo de desencarnação. No próximo comentário dele, ele vai entrar mais em detalhes sobre isso, tá? Sobre ele frente. Ele diz que ali ele estava entre os próprios amigos dele, né, que foram na casa dele. Mas mesmo assim, entre os amigos dele, e muitos eram amigos entre aspas, né, pelo que ele conta aqui, ele sentia que estava num tovelinho quer dizer, num redemoinho de sensações contraditórias, alguns falando bem, outros falando mal, né? E ali, para quem que ele tinha que apelar? Apelar para quem? Para os amigos espirituais, né? Para os mentores. E ele estava ali, com a companhia da filha dele, de Bezerra de Menezes, do irmão Andrade, que relata, né? Mas nós temos que apelar para Jesus, apelar para a bondade divina para nos amparar nesse momento, não é? Sabe? Então ele fala, vamos seguindo aqui para ver o que ele comenta. Atenções perturbadoras. O trecho fala: muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem em longuíssimos sonos. Outras nada percebem na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Então, ele traz a reflexão, né, sobre como a desencarnação encontra a evolução espiritual de cada um, né? Tem uns, né, a maturidade espiritual de cada um, né? Aí ele comenta que tem uns que essa desencarnação é tranquila. Geralmente, né, os espíritos falam que é uma bênção o adoecer do corpo para se acostumando, né, uma coisa que a gente até é contra, né? Não quero ficar doente, não quero desencarnar de uma vez só, né? Não, mas eles, os espíritos, esclarecem isso, né? Isso. Para que haja o costume, né? O desligamento com calma, com mais tranquilidade, vai acostumando. É uma bênção. Costuma ideia, né? A ideia. Da desencarnação. Né? E tem outras, né? Que quando há uma desencarnação fica adormecida, né? Muitas das vezes tem uma ideia tão grande de purgatório que se coloca como se tivesse, né? Fica amortecido, né? Ali. Outros que eles citam, né? Uma inconsciência infantil que nem se dá conta que passou para o outro lado. Mas isso não quer dizer que o sofrimento é terrível, né? Porque a gente sabe que quando a gente perde, quando a gente está reencarnado, nós ficamos bloqueados pelos 5 sentidos, né? Que nós temos. Mas quando a gente perde o corpo, esses 5 sentidos abrem em numerosas
quando encarnado, fica reduzido, né? A nossa sensibilidade espiritual fica amortecida, né? Quando a gente perde o nosso corpo, o espírito, a capacidade de captação do espírito é muito aguçado, né? A sensibilidade, os sentimentos, é tudo à flor, né, do sentimento, porque é o espírito em si, né? Então, de qualquer maneira, o espírito, mesmo não tendo consciência da sua desencarnação, ele vai sofrer até muito mais, porque ele fica extremamente sensível. Né? Nas obras de André Luiz, nós temos casos desses. Humberto Campos também, nas obras de Humberto Campos, ele conta muitos casos, muito bonitas obras do Humberto Campos, através de Chico Xavier. Ele vai relatando casos, depois Irmão X, né? E nas obras dá para entender o que ele fala ali. No caso dele, ele pergunta no final, ele explica, né, que para ele a situação é diferente, porque ele entendia tudo aquilo. Ele sabia o que era desencarnação, sabia como era o processo. Mas ele ficava pensando nos outros. Né? Naqueles que, por exemplo, que ele fala que alguns se desligam do corpo sem obstáculos, sem problemas. Esse eu poderia até dizer que seriam aqueles da consciência tranquila, sem nenhuma alma limpa, né? Sem nenhuma mácula na terra. Eu penso que seria aquele que consegue aceitar as coisas, né? Os fatos, que não podem mudar, né? E aceitam aquela passagem, aquele momento, com extrema confiança em Deus, extrema confiança nos amigos espirituais. Por isso que ele fala, sem obstáculos, por quê? Porque você disse na história muito bem sobre a preparação, às vezes doença longa, né? E sem incidentes agradáveis. Incidentes agradáveis são o próprio encontro com pessoas com que nós fizemos mal aqui na Terra, prejudicamos, que já tenham lá e venham, ou entidades que estejam ligadas às atividades que tenhamos feito. Eles vão nos trazer alguns incidentes desagradáveis. Mas também temos, como ele diz ali, aqueles que dormem longuíssimos sonos. Aí pode pensar assim, dormir é bom, né? Mas os amigos espirituais esclarecem. André Luiz deixa bem claro no livro Mensageiros que esses sonos, assim, são atormentados muitas vezes. São pesadelos até. Não são sonos aqui tranquilos, não. São pesadelos envolvidos no quê? Às vezes na crença do materialismo, de que a vida não existe após a vida, revolvendo questões da Terra onde a pessoa errou ou cometeu algum deslize com alguém. Então, não é um sono que pudesse ser assim, um sono reparador, tranquilo. É um sono, na maioria desses casos, é assim. E como você citou, ele fala em Consciência Infantil, também nas obras de Luiz e Humberto Campos, ele cita casos de pessoas que às vezes desencarnam e sabem desencarnam e ficam lá em casa, querendo falar com os parentes, querendo falar com um ou outro, e sofrem muito porque se acham desconsiderados ou se acham assim, totalmente desprezados. Na verdade, ninguém está vendo e percebendo às vezes, mas não ouvindo o que eles estão dizendo, e muitas vezes eles discordam das questões de separação dos bens, do envolvimento da casa. Isso traz sofrimento para o espírito, principalmente para quem se apega muito à questão material. Mas aí fica esse destaque que ele teve esses sentimentos. Aí continua. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternal. Mesmo aqueles que foram na casa dele, né, quando o desencarne dele, ele fala que nem todos traduziam amor e auxílio fraternal. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando correntes de forças menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros se crivavam de espinhos dilacerantes, situando-se, pois, num quadro de impressões complexas. Então, imagine ali ele retornando à casa e como que o espírito é sensível, né, a esses pensamentos, a conversa sobre ele, direcionando a ele. Ele é como se estivesse vendo raios vibracionais de todos os lados, alguns positivos, outros negativos, e críticas, atitudes, ações que a pessoa possa ter tomado. Isso tudo vai
impactar na sensibilidade daquele que acabou de desencarnar, ou mesmo aquele que já tem grande experiência no mundo espiritual. Porque essas vibrações chegam. Então, é com o tempo que o espírito vai sabendo domar isso. Mais à frente, outros capítulos à frente do livro, ele vai, lá no mundo espiritual, em uma coluna espiritual, ele vai, inclusive, relatar que ele mesmo lá estava sentindo essas vibrações. Nós vamos chegar lá, no momento oportuno, ele vai sentir essas vibrações. Daí a nossa vigilância, quando comentamos sobre uma pessoa que já desencarnou, né? E também encarnado, isso acontece entre a gente, né? Os encarnados. Qual é a nossa responsabilidade da força mental que a gente emite a determinada pessoa, né? Quando encarnada, a pessoa encarnada sente menos, né? Porque ela é menos sensível. Embora tenha algumas pessoas que tenham essa percepção, não é? Mas quando desencarnada, né, sabe? É maior, né? É bem maior. Eu já contei aqui o caso do Chico, que foi visitar a dona Susana Mouzin, e que lá no Rio a gente conheceu a dona Susana, convivemos com ela no culto lá no Flamengo, e ela contava os casos do Chico. E ela contou esse caso do porteiro do prédio dela, que o Chico sempre levava alguma coisa para ele, dava uma gorjeta para ele, uma coisa assim. E a Susana falou assim, não, Chico, ele é o porteiro do prédio, ele tem a obrigação de atender aqui no prédio, não precisa agradar ele. Né? Aí o Chico falou para ela, não, Susana, se você conseguisse ver as vibrações que ele manda para mim depois que eu auxilio, são vibrações de tão carinho, de tão boas que me fortalecem. Né? Então, essas vibrações que as pessoas que sabem agradecer mandam para quem faz um ato de bom. E isso nutre a gente. Né? Por isso que o André Luiz, o mentor, o André Luiz nosso lar, fala que quem não sabe agradecer, não sabe receber. Né? Porque é verdade, se a gente não sabe agradecer, a gente não sabe receber também as bênçãos. Então, esse quadro mostra essa frase dele, embora pareça um relato assim, pueril, né, despercebido, mas mostra quanto que o espírito sofre essas influências. Então, ele coloca como se fosse um próprio espinhos dilacerantes. Né? Uma frase que alguém fala, passa a ser até um espinho dilacerante. Continuando, ele fala assim, que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos o sustentariam o coração. Mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Então, ele coloca os verdadeiros sentimentos, né, aqui para a gente. É muito interessante, né, Carlos, a gente identificar a sinceridade e como que ele se despiu mesmo, todos os sentimentos dele, né? Ele foi extremamente sincero de todos os sentimentos que ele estava relatando para a gente. Dos sentimentos, das fraquezas, da humildade, exercício da humildade, né? Dele trazer esses sentimentos dele para a gente, né? Isso foi uma catarse para ele e que nos beneficia, né? Para a gente ver o quanto a responsabilidade como nós estamos levando a nossa vida, né? Então, ele fala que, nesse momento, ele queria desesperadamente pedir o perdão, né? Se recolocar, pedir caridade aos amigos ali, né? Por uma prece, por um pensamento positivo. É muito interessante a posição dele, né? Para conosco. Por isso que ele fala ali que a prece é super importante para isso, né? E ele deixa ali, as palavras dele não deixam dúvida, porque ele fala assim, ó, rogando a esmola da oração sincera.
Olha, não é aquela oração que a gente faz de obrigação, ou repetindo um texto, lendo um texto, mas ele fala aquela que vem a oração sincera, é aquela que vem do fundo do coração, que ele também pedia àqueles que estivessem lá, que estivessem desculpando pelas suas fraquezas, entendendo ele como ser humano, que tem coisas boas, mas também teve erros. Então, se ele pudesse, ele dizia ali, ele se materializaria para quê? Para pedir a oração e também solicitar desculpas para as fraquezas dele, para os erros que ele cometeu. E é o que também acho que todos nós sentimos como fazemos aquela nossa avaliação, porque todos nós cometemos nossos erros, temos nossas dificuldades e queremos seguir adiante. Então, se nós cometemos, como diz o próprio Cristo, jogue a primeira pedra que ele estiver isento de pecado. Então, se nós também temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, por que vamos acusar o semelhante? Por que vamos julgar? Então, é a nossa obrigação o quê? Auxiliar, principalmente aqueles que partem para o mundo espiritual. Então, conosco, né, Jussara, quando a gente vai ter com alguém que num ambiente de um recém-desencarnado, nós temos que pensar isso. O respeito. O respeito para com ele, desejar o melhor através de uma prece, que ele se recupere, entender os erros, entender as dificuldades. Não quer dizer que a pessoa ficou santo porque morreu, né? Ou pagou todos os seus pecados. Não, como muita gente diz, mas sim no sentido de dar força para que ele possa enfrentar essa dificuldade, para que ele possa superar os obstáculos dessa transição, que todos nós vamos passar. E ele diz que a prece sincera, oração sincera, é aquilo que vem sustentar o coração, é aquilo que vem mostrar a atitude nossa de caridade e perdão. Por isso que ele fala assim, era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Por quê? Porque as pessoas lá não estavam tendo com ele, mesmo sendo uma pessoa de destaque na área que ele atuava. Então, nós temos que pensar aí 2 vezes sobre esse assunto. Mas vamos seguindo e vamos ver o que o Chico Xavier comentou sobre essa questão sobre o temor da morte. Né? Ele fala assim, o homem teme a morte porque julga. Na verdade, é uma pergunta, né, gente? Uma pergunta que foi feita para ele, para o Chico, e que está no livro Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo. Então, são entrevistas que foram feitas com ele. Então, está no capítulo 18. E nós tiramos esse extrato da pergunta. A pessoa faz a seguinte pergunta. O homem teme a morte porque julga o fim de tudo. Mas, para o Espiritismo, a morte é o renascimento. Uma pessoa conhece, né? Fazer essa pergunta. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? É difícil, não é, Chico? Então, a questão é, como agir para conseguir uma morte suave e tranquila? Chico responde assim, o Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o hino à imortalidade da alma. E ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz, para além dessa vida, se deve à consciência tranquila. Ele continua. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações, e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirirmos complexo de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processo de vida inferior. E vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos. Bonita a resposta dele, é bem completa. Então, a pessoa perguntou, como que a síntese da pergunta é assim, olha,
Como que eu posso ter uma morte suave, tranquila? E, na verdade, todos desejamos ter uma transição tranquila, né? Menos sofrimento, menos tribulação. Mas chama a atenção do que o Chico destaca que, na verdade, o Espiritismo não vem trazer nada mais do que o Cristo já trouxe, vem esclarecer. Então, essa questão da desencarnação suave, tranquila, tem a ver com a consciência tranquila, quer dizer, com a nossa atitude durante a vida, e não simplesmente naquele momento do desencarne que nos arrependemos, assim, eu quero pedir perdão por tudo, eu quero pedir que todos os meus pecados, meus problemas sejam perdoados. Não, não é bem assim. Na hora da desencarnação, já é um grande mérito a gente reconhecer o que a gente fez de errado. Já é um grande mérito a gente entender aquilo que nós precisamos melhorar e aperfeiçoar. Mas isso não vai resolver a vida que tivemos. É o que Jesus coloca nas suas palavras para a gente, né? Reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho. Estás a caminho. Então, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de rever os nossos sentimentos, os nossos posicionamentos. Nem sempre é benefício próprio, mas é que é para benefício a todos. Né? Então, e isso é que nos faz ter uma passagem com mais tranquilidade, né? Sem muitos tormentos. É por isso que ele fala, cumpramos as nossas obrigações. Quais são as nossas obrigações, nossos deveres? Às vezes a nossa obrigação é cuidar na família de um parente difícil, de um pai doente, de uma mãe doente, de um irmão problemático. São obrigações que nós mesmos assumimos. Então, por isso que ele fala, a nossa transição para a vida espiritual será tranquila se nós cumprirmos nossos deveres, com a responsabilidade que assumimos, cumprimos as nossas obrigações para que a Terra nos exige. Tudo isso são fatos, pode parecer corriqueiro, mas é aquilo que a gente não faz, né? E é o que precisa mais. Então, esse é o ponto. Tudo depende da gente, não dos outros, como ele coloca ali. Porque aí entra, né, Gustavo, que ele colocou ali do complexo de culpa, né? Que ele diz que o complexo de culpa é a cadeia, né? Não o arrependimento. O arrependimento sincero, a gente já estudou, né? O arrependimento sincero é aquele que nos liberta, né? Mas a culpa, aquilo que é o que nos aprisiona. É porque culturalmente, em outras religiões, nos foi colocado essa ideia, né, de que a gente tem que assumir a culpa e pagar pelos nossos pecados. Mas a questão não é essa. A gente traz à tona hoje, não só pela parte científica, mas a doutrina espírita, como ciência também, traz isso para a gente, que os complexos de culpa nos destroem, nos prendem, né? nos aprisionam. E ficamos em círculos viciosos que vão corroendo a nossa alma, a nós mesmos. Né? À medida que você assume, né, o arrependimento, que o arrependimento é a aceitação das dificuldades nossas, o compromisso do reposicionamento, da melhora dos nossos comportamentos, ele nos liberta. É isso que o Chico colocou para a gente, né? A gente assume posturas de maturidade, de crescimento do nosso comportamento. Ficamos livres desses conflitos que nós mesmos criamos, que o Chico colocou ali. É um bonito ensinamento que o Chico traz para a gente, é para refletir, para pensar. Recomendamos aos amigos que, tendo oportunidade, acessem esse livro e vejam as recomendações de Chico, são sempre preciosas, né? São sempre preciosas e profundas, embora sejam simples para a nossa compreensão. E aí nós chegamos ao terceiro item. Ele fala desligado, enfim. E ele fala assim, mais alguns instantes escoaram difíceis quando, inopinado abalo, me revolveu o ser.
supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e a Marta, né, que é a filha dele, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de uma outra morte. Né? Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e o Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Quer dizer, porque ele, na verdade, quando eles chegaram na casa, o Bezerra disse, olha, eu vou providenciar o desligamento. Então, o início dele aí, falou para o Andrade e para a Marta, né? Marta era filha e o Andrade era um companheiro espiritual, um mentor, né, que o acompanhava nas tarefas aqui na Terra. Então, ele sentiu esse abalo, esse choque, né? Todos os espíritos sentem isso, relatam esse corte esse fio que a gente liga ao corpo, né? E que a gente crê, né, que é o mesmo choque que quando a criança nasce, né? O bebê nasce, que ele respira pela primeira vez. Né? É uma sensação forte. É uma sensação forte, né? Então, é muito interessante. Mas, nesse caso, ele já está ligado por esse fio prateado, né? Mas é uma sensação da vida. Da vida, né? Da respiração por si só. No caso dele ali, ele estava se desligando, mas vejam que já era adiantadas as horas em relação ao que se diria que ele teria desencarnado, morrido. Né? Ele já passaram mais de um dia quase e ele ainda estava ligado. Então essas energias vão se dissipando aos poucos. E aí ele sentiu essa grande diferença, esse grande choque, ele achou, será que eu estou morrendo de novo? Essa impressão que ele teve, que ele perturbou. Né? E o Bezerra, então, olha o mérito dele, né? Quem foi fazer o desligamento dele foi o Bezerra de Menezes. Não é para qualquer um, não, né, Gustavo? Então, é esse mérito aí, desligamento. Então, ele disse que já tinha feito o desligamento e tinha corrido normal. Aí ele vai relatar quais são as impressões. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental, dos ideais que se ligam ao homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objetivo. Examinei com atenção e reparei efetivamente que, no íntimo, me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria e Marta notou que meu júbilo será maior se a minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual o nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento, senti-me alegre, robusto e feliz. Então, essas são as sensações que ele sentiu após o processo de desligamento. E veja que ele comenta aqui no começo, que nem todo mundo tem essa felicidade de desligar assim. Grande parte dos desligamentos são complicados porque está ligado à experiência mental que a pessoa carrega, que na maioria é complicado. No caso dele, ele foi rápida, foi tranquila, não só do conhecimento que ele tinha da doutrina, mas também da própria vida dele, que ele procurou cultivar aqui na Terra, as boas ações, a preparação para esse momento, a oração, tudo isso o auxiliou nesse processo de libertação. Por isso que o Bezerra diz que o caso dele foi exceção em relação à maioria dos casos aqui da Terra. E ele destaca também que, depois desse processo da liberação, né, do corte desse vínculo final com o corpo físico, esse frio prateado final ligado que o Bezerra havia feito o corte,
ele notou que estava realmente rejuvenescido, estava alegre, robusto, feliz. Por quê? Mérito dele também, não é, Gustavo? Mérito do espírito dele, da capacidade dele. Então, vamos torcer para que, quando chegue a nossa hora, nós sejamos capazes também. Torcer, mas vamos trabalhar. Trabalhar para isso, né? Para termos uma desencarnação assistida da melhor maneira possível. Não vale só torcer, tem que trabalhar mesmo, tem que lembrar. Então, esta é a lição de hoje, a explicação que os amigos nos dão. E antes de despedir aqui, já no término do nosso estudo de hoje, semana que vem, nós continuamos aí com o capítulo 5, mais 2 itens aí das despedidas dele, vai trazer mais impressões. Antes de partir para a colônia espiritual, onde ele vai se abrigar, ele vai dar mais algumas impressões. Mas antes de partirmos para a prece final, nós gostaríamos de lembrar um pedido aqui da direção do portal Saber Espiritismo. Primeiro, que quem desejar ver as reuniões anteriores, pegar desde o começo, o livro Voltei eu mesmo, do Livro dos Espíritos, que vá aí na playlist do TV Saber Espiritismo, e vocês vão encontrar muito material lá, especificamente sobre o livro Voltei e outros estudos realizados, em reuniões realizadas sobre livros espíritos. A direção do portal também nos pede a lembrar que aqueles que puderem dar o seu like, dar os seus comentários, ativar o sininho, estarão contribuindo para que esse conteúdo chegue mais longe, chegue a mais pessoas e procure esclarecer melhor, trazendo a mensagem da doutrina espírita. Então, assim, amigos, nós chegamos ao nosso momento de oração. Vamos pedir a todos que tenham junto a si um copo de água, ou um recipiente com água, para pedirmos que ele seja fluidificado. Nós vamos pedir a todos que se esqueçam dos problemas da Terra agora, dos nossos problemas materiais, por poucos segundos, por alguns minutos, para que possamos, todos unidos, elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo as dádivas que recebemos, a oportunidade dessa reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, burilando o nosso espírito, ganhando novos amigos, possamos saber vencer as dificuldades e pedir socorro aos nossos queridos amigos espirituais. E que durante o dia de trabalho e durante o nosso repouso noturno possamos ser capazes de entrar em contato com esses nossos mentores, pedindo orientação, pedindo a compreensão deles, pedindo o amparo. E assim, Senhor Jesus, sentindo a presença dos teus mensageiros e de ti entre nós, com a tua palavra consoladora, de amor, de consolação, e pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja.